Continuando aqui nossa disciplina, no caso aqui, nosso estudo sobre a Constituição Federal, no artigo 5º, visando o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará 2019. Ficamos aqui com o inciso 11, porque, como eu falei no vídeo anterior, é um inciso que tem uma tendência grande a cair em provas, principalmente essa, que é uma prova de carreira policial, e você, provavelmente, que deseja ser policial militar, tem que ter o conhecimento desse inciso. É o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, destaquei durante o dia, por determinação judicial. Vamos lá, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ou seja, a casa é o local onde o indivíduo ninguém pode violar. Em regra, ninguém pode entrar, pode invadir a casa do indivíduo, é o asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Detalhe, do morador. Não está falando do proprietário do imóvel ou da casa, e sim do morador. Detalhe o seguinte: morador é uma coisa, proprietário é outra. Digamos, se você aluga uma casa, sua casa, para alguém, essa pessoa que está na sua casa, ela é a moradora. Você é o proprietário do imóvel, mas o morador ou a moradora é a pessoa que está na sua casa. Então, nesse caso, o morador é a pessoa e não você que é dono do imóvel. Importante distinguir morador de proprietário da casa. Não se trata de proprietário, sim de morador. Então, nesse caso, você, inclusive, assim penso eu, de acordo com o que a lei diz, só pode entrar na casa desse morador se ele consentir. Porque apesar de você ser o dono da casa, o morador não é você, é outra pessoa. Aí vem a ressalva. Como eu disse, é uma regra, ninguém pode entrar. Aí vem lá, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Está ocorrendo um crime, está ocorrendo um delito. Alguém está, por exemplo, um homem está espancando a esposa, ou está havendo uma briga ali no interior da casa, uma pessoa tentando matar outra, ou algum caso semelhante a isso, um flagrante delito. É um crime ocorrendo, então um assalto, um sequestro, ou alguma coisa do tipo dentro da residência daquela pessoa. Então, nesse caso, pode sim adentrar. E é óbvio que pode a polícia entrar ou pode alguém entrar para tomar alguma atitude, tanto em delito como desastre. Está ocorrendo incêndio, está ocorrendo ali, digamos, ocorrendo algum problema ali, uma situação que há risco de vida ali das pessoas ali ou da pessoa presente naquela residência. Então, a invasão para salvar uma pessoa, para ajudar num desastre, é lícito. Ou para prestar socorro. Aqui é o caso de prestar socorro. Alguém está passando mal, alguém está com algum problema dentro da casa e aí entra alguém para prestar socorro. Ou ela entra para prestar socorro, então a pessoa morre ali, por exemplo. Então é lícito sim entrar uma pessoa para prestar socorro. E eu detalhei assim, ou eu detalhei essa parte, ou durante o dia, veja que eu destaquei em vermelho, por determinação judicial. Determinação judicial é uma forma legal de adentrar na casa, o mandato que a gente chama de mandato judicial. Então pode-se entrar. Agora, nesse caso, como está dizendo aqui, é durante o dia. Não pode simplesmente o juiz determinar que você entre em outro horário que não seja durante o dia. É o que diz a lei, é o que diz aqui o nosso inciso, no artigo 5º, inciso 11. Aí tem até aqui um detalhe, né? Vídeo de lei número 13.105 de 2015, vigência. O inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, em regra, é inviolável o sigilo da correspondência e as comunicações telegráficas. Ou seja, ninguém pode violar a correspondência ou interceptar telefonemas, né, de ninguém, a não ser que, tá aqui, salvo no último caso, no caso das comunicações telefônicas, ou determinação judicial para que venha aí ser grampeado telefone ou que venha a ser quebrado o sigilo telefônico. Então, nesse caso, sim, a lei permite que haja uma exceção. Então, em regra, como sempre, né, vem a regra que é sigilo é inviolável e exceção aqui ao artigo 5º, inciso 12, deixa claro que a exceção é comunicação telefônica por ordem judicial, onde pode ser pedido, solicitado a quebra de sigilo
telefônico para investigação criminal ou instrução processual. Olha, não é só para investigação criminal, também para instrução de processo penal. Inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei vai estabelecer qualificações, digamos, vamos citar um exemplo para você entender claramente o que significa isso. Quando você se forma em direito, digamos, você se formar em direito, você vai se formar em direito, beleza. Você pode se formar em direito, sair da faculdade e direto exercer a função de advogado ou então exercer a função dentro da área do direito? Não. A lei exige que você deve fazer uma prova, a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, para que você venha, após ser aprovado nessa prova e ter recebido seu diploma, poder exercer a função, a profissão, o ofício de advogado, assim como médico, tem que tirar o CRM e assim outras profissões. Então é isso que ele está dizendo, é livre o exercício de qualquer trabalho. Você pode trabalhar em qualquer coisa, claro, desde que lista, obviamente. Você pode trabalhar. Agora, tem que atender às qualificações que a lei estabelece. Algumas qualificações são qualificações técnicas, qualificações acadêmicas ou qualificações aí de provas, onde você tem que ter realizado determinada prova ali para você poder ter uma qualificação que é exigida para você exercer aquela função. Então, aí está dizendo aqui o inciso 13. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É interessante isso aqui, na prática a gente vê diariamente, por exemplo, em telejornais. Aqui o acesso a todos é assegurado. Agora, no caso em que seja necessário resguardar o sigilo da fonte, quando é necessário o exercício profissional, a lei ela permite o resguardo de sigilo. Por exemplo, quando alguém vai dar alguma entrevista sobre algum crime, sobre alguma investigação, uma coisa do tipo, e a pessoa não quer se expor, temendo represálias, ela pode pedir no caso aí, pode solicitar junto ao jornalista ou à emissora que resguarde seu sigilo, para que ela não seja dito quem ela é. Ou então, o caso, por exemplo, também é do confessionário, o padre também, ele tem essa questão, advogado, questão de sigilo profissional. Então, tudo isso tem a ver com esse inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal. O inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O detalhe aqui está dizendo aqui que é livre, claro, em tempo de paz, porque a gente vai ver na Constituição Federal, quando está em estado de sítio, que é no caso de guerra ou estado de sítio, que é anunciado estado de guerra, por exemplo, nesses casos pode sim a locomoção ser restringida por questões de segurança nacional. Agora, em regra, em tempo de paz, qualquer pessoa pode entrar, sair ou permanecer com os seus bens. Então, os seus bens pode levar junto, pode permanecer com os bens, pode sair com eles, é totalmente lícito. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente, detalhe bem isso, até marquei de vermelho, de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso, à autoridade competente. Por isso que eu marquei independentemente de autorização e aviso prévio, para você entender uma coisa. A lei diz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Você quer realizar uma reunião de grupo, de igreja, de comunidade, etc., beleza, pode sim, tranquilamente. Independentemente, você não precisa pedir autorização para a prefeitura se ela autoriza ou não. O que você deve fazer é avisar previamente, ter o prévio aviso. Para quê? Até mesmo para que a prefeitura, para que não frustre outra reunião ou outra convocação ali naquele local. E também para que a autoridade venha realizar o que seja necessário, tomar as medidas necessárias ali, para inclusive a questão de segurança. Então, deve sim ser avisado previamente. Não é autorização, é um prévio aviso. Se tua prova disser que depende de autorização, não depende. Depende sim do prévio aviso. Ou se disser que independe de autorização e independe de aviso, de prévio aviso, não. Independe de autorização, mas precisa do prévio aviso. Só detalhar isso
muito importante. Inciso 17 é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, a liberdade de associação, você pode se associar, ter uma associação, participar de associação para fins lícitos, obviamente, para fazer coisas que, diante da lei, é legal, diante da lei não há problema nenhum. E é vedada a de caráter paramilitar. Ninguém pode se reunir em caráter paramilitar, para mexer com armas, etc. Não pode. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. Nem destaquei, mas é interessante você observar isso. Olha. Independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, pode ser criada associação na forma da lei, cooperativa, independentemente de autorização. Se a prova disser que para abrir uma associação, para criar uma associação ou uma cooperativa é necessária autorização, não é. A lei diz que não é. Independentemente, independe de autorização. E é vedada, inclusive, a interferência estatal, ou seja, o Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação ou de uma cooperativa. Em regra, claro, né? É o que diz aqui o inciso 18. Então, muito importante detalhar. A criação de associações e cooperativas na forma da lei independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Olha só, quem pode suspender ou quem pode encerrar a atividade de associação só pode ser dissolvida ou ser suspensa por decisão judicial, ou seja, só a justiça pode fazer isso. Como a gente viu que é proibido a interferência estatal. Em regra, claro, né? Por exemplo, uma prefeitura vai lá e quer encerrar uma associação. Não pode. Não pode. Agora sim, a justiça, por algum motivo, ela vai lá e suspende. Ela pode suspender por decisão judicial. E ela pode também dissolver a associação. Agora, a dissolução da associação só ocorre no trânsito em julgado. Ou seja, vamos pensar aqui para você entender tranquilo essa ideia. Digamos que uma associação está sob investigação, está fazendo alguma coisa ilícita. O que a justiça pode fazer para evitar que aquela associação continue funcionando antes do trânsito em julgado, ou seja, antes de concluir aquele inquérito? Concluir aquele inquérito policial, né? Antes de concluir esse julgamento, antes de concluir esse julgamento, vamos falar assim. O que acontece? A justiça pode, por decisão judicial, o juiz pode simplesmente suspender. Olha, está suspensa a atividade de associação enquanto a investigação ocorre. Enquanto ocorre a investigação, enquanto ocorre o julgamento, enquanto ocorre toda a questão burocrática. E aí, no final do julgamento, é decidido realmente, a associação estava cometendo um tipo de arbitrariedade. Então, pode o juiz, por determinação após o trânsito julgado, ele pode dissolver a associação, ou seja, só pode dissolver, só pode encerrar compulsoriamente as atividades da associação após o trânsito julgado. Agora, para suspender, basta a decisão judicial. Olha só, para suspender, basta a decisão judicial. Para dissolver, tem que haver o trânsito em julgado, ou seja, onde não haja mais recurso, acabou ali o julgamento, não tem mais recurso, aí sim pode-se encerrar, compulsoriamente dissolver a atividade da associação. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. É óbvio, se você quiser continuar associado, continue. Se você quiser se associar, associe-se. Você não é obrigado a se associar, tampouco a permanecer associado. É liberdade, escolha sua. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Por que eu destaquei aqui entidades associativas e expressamente autorizadas? Porque a gente vai ver que nos casos, por exemplo, de sindicatos, os sindicatos eles podem
representar aqueles sindicalizados, que as pessoas que participam de um sindicato, por exemplo, de trabalhadores, eles podem ser representados pelos sindicatos, e isso independe de autorização expressa. O sindicato pode simplesmente chegar e colocar uma ação em nome de seus associados. Não precisa sindicalizado. O sindicalizado não precisa escrever um papel, uma declaração, autorizando ali o sindicato a lutar por ele ali, por aquela causa. Não, é expresso, isso já é tácito. Agora aqui não, em associação é necessário que haja uma expressão, que seja expresso. Ou seja, eu participo de uma associação e eu quero que ela me represente judicial, ou seja, na justiça ou extrajudicialmente, em alguma situação que não é na justiça. Então eu posso autorizar mediante... aí vai ter as formas de autorização. Creio que geralmente aí se trata... Gente, tem hora que tá um branco aqui. Por exemplo, se trata de um documento que você vai autorizar, procuração, foge da memória desse aqui. Uma procuração, você pode fazer uma procuração, você aí expressando a autorização para que a associação ela venha representar você. Olha, eu declaro que a associação tal pode me representar diante da causa tal. Tem que ser expressa, tá? Tem que ser expressa. Se a prova disser que não é necessário expressar, ser expressamente autorizada a forma de representação das entidades associativas junto aos associados, não é errado. Tem que ser expressamente autorizadas. Inciso 21 do artigo 5º. É garantido o direito de propriedade. O artigo 22 fala: é garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. Função social, gente, é aquela situação. Não pode, simplesmente, pelo menos em regra, em tese, não pode, digamos, você tem uma casa, ou tem um terreno, ou tem uma propriedade, e você não faz nada, fica lá, ali juntando lixo, fica ali juntando mato, fica ali sem nenhum tipo de... nenhum tipo de serventia. Isso não pode, ela tem que atender a função social, ou seja, é moradia, tem que atender a moradia. É onde você planta, é onde cria algum tipo de animal, então tem que ter a sua função social. É aquilo que está expresso aqui no inciso 23. No inciso 23, tem uma coisa errada aqui, pera aí. Eu acho que eu errei aqui, saiu aqui, repetiu aqui o slide. Vamos lá. Agora sim, 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Em regra, o que acontece? Se você, por um acaso, tem um imóvel, tem uma casa, ou tem uma propriedade, como está dizendo aqui, tem uma propriedade, e for necessário que seja utilizado aquela propriedade, digamos, por uma necessidade pública, né, utilidade pública, digamos, é necessário passar algum tipo de esgoto aonde você mora, na sua casa, ou é necessário construir alguma obra naquele local, por alguma necessidade da administração pública, ou utilidade pública, por exemplo, se não fizer alguma coisa no local onde você mora, pode ocorrer uma tragédia, ou coisa do tipo, enfim, alguma coisa onde a administração ela tenha que mexer no seu imóvel, na sua propriedade, vamos falar assim que é melhor, propriedade. Então pode sim ser desapropriado, você pode ser desapropriado. Você não tem como dizer, não quero, não tem que querer, você vai ser desapropriado. Porém, mediante justa e prévia indenização de dinheiro, você vai ser indenizado por aquela desapropriação. Agora veja, necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Se for interesse social, sociedade, ou seja, interesse da comunidade, vai ser necessário aquele lugar. Então, segundo a lei, você vai ser desapropriado e vai receber, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, esse valor. Ele fala, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 25.
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Eu destaquei indenização ulterior, que significa a indenização, mesma coisa que a indenização depois, posterior. Então é o seguinte, aqui é diferente da desapropriação, porque no caso de iminente perigo público, por exemplo, digamos que por um perigo, algum risco de tragédia, seja necessário que autoridades ocupem ali a sua propriedade para contornar uma situação, eles vão ali, vão utilizar a sua propriedade. Agora, se houver dano, você vai ser indenizado. Ulteriormente, ou seja, depois vai calcular os danos. Se houve dano, você vai ser ressarcido, você vai ser indenizado. Se não houve dano, não dá que se falar em indenização. Então, que fique bem claro que é diferente da desapropriação. Indenização ulterior no caso de iminente perigo público. Não esqueça, iminente perigo público, a indenização é ulterior, não é igual à desapropriação, que é mediante justa e prévia indenização, você vai receber e você vai ser desapropriado. 26, perdão. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então aqui está dizendo que não pode ser penhorado um objeto que a família trabalhe, que é uma propriedade ali, pequena propriedade rural. Claro, isso tudo a lei vai tratar, como diz aqui, né, se define em lei, quer dizer, a lei ela vai tratar especificamente de qual o tamanho, de como funciona isso, e aqui você não precisa se preocupar, só precisa saber que não será objeto de penhora. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Olha, quando você cria, publica ou reproduz algum material, obra, digamos música, livros, vídeos, etc. Isso aí é direito exclusivo, tá? Direito exclusivo. Se você é autor, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo, então esse vídeo por lei, pertence a mim, é direito exclusivo de utilização minha. Inclusive, se alguém quiser utilizar esse vídeo e colocar a posta em outro canal, o ideal é que a pessoa ela indique a fonte, porque a fonte não é ela, a fonte sou eu. Então, pertence a mim essa reprodução, enfim, essa publicação, etc. E diz a lei que ela pode ser transmissível aos herdeiros. Agora, existe um tempo que a lei fixa. Aqui não cabe a gente saber qual o tempo que a lei vai fixar, mas existe um tempo que a lei vai dizer que essa publicação, reprodução, ela pertence aos herdeiros. Após esse tempo que a lei fixou, essa publicação, essa reprodução passa a ser da comunidade, passa a ser... Não tem mais, digamos assim, não tem mais ninguém que é dono. Então, nesse caso, fica aí para os arquivos públicos, por exemplo. 28. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Ou seja, a proteção às participações individuais em obras coletivas. Ou seja, a questão de... digamos, tem ali uma obra coletiva, digamos, uma dança, um jogo de futebol, um esporte, enfim, tem uma participação coletiva ali. Os indivíduos, eles têm sim também o direito, né? Tem que ser protegido também as participações individuais daqueles indivíduos, é o que está dizendo a lei. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, olha só que interessante, não destaquei, mas destaque essa palavra, temporário, para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, esse invento industrial é um privilégio temporário, porque depois de um certo tempo, não lembro agora de cabeça também, como eu repito mais uma vez, não
Repito mais uma vez, olha essa redundância. E repito, não é necessário a gente saber esse tipo de situação, porque não está aqui para a gente fazer. A lei ela vai falar sobre isso, mas aqui não interessa para a gente saber quanto tempo, mas em determinado tempo, essas invenções, elas passam a fazer parte do desenvolvimento tecnológico do país. Não é mais do autor, passa a ser utilização geral, digamos assim. Todo mundo tem acesso, pode ter acesso, pode participar, pode ter, enfim, já não vai mais pertencer à marca, à empresa, etc. Depois de um tempo, ela pertence aí ao desenvolvimento tecnológico, ao interesse social, como está dizendo aqui a lei. Isso quer dizer, por um tempo, ali o invento é seu, mas depois passa a ser de interesse social. É garantido o direito de herança, ou seja, o Brasil ele estipula que o direito de herança é permitido. 2031. A associação de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ou seja, digamos, se os bens de estrangeiro, tem uma pessoa estrangeira aqui no país, a pessoa estrangeira aqui no país, ela possui determinados bens, determinadas propriedades, enfim, que vai deixar uma herança para os filhos ou para o cônjuge. Nesse caso, como diz aqui o inciso 31, né, vai ser regulada pela lei brasileira, ou seja, os benefícios, quem vai receber herança, como vai receber herança, a partilha dos bens do decujus, vai ser, em regra, regulada pela lei do Brasil. A não ser, diz a lei, que a lei pessoal do decujus, ou seja, a lei pessoal do falecido, seja mais favorável. Agora, se for mais favorável, aí sim vai se aplicar a lei do decujus. E para finalizar, o Estado promoverá na forma da lei defesa do consumidor. Essa aqui a gente conhece, né? O velho e bom Código de Defesa do Consumidor, que na forma da lei, como está dizendo aqui, né? É o Estado quem vai promover. Simples, prático e rápido, só isso. Uma coisa eu aconselho a você, meu amigo, minha amiga que acompanha nosso canal Conselho Marabá. Eu aconselho que você leia, não só ouça, não só acompanhe nossos vídeos, leia. Às vezes uma leitura, ela abre a mente, uma leitura, ela fixa alguma coisa e na hora da prova ela te dá aquele boom e você consegue acertar a questão, tá bom? Se você não é inscrito ainda, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o seu sininho, clique no joinha, ajuda a gente aí a melhorar mais no canal, tá bom? Quanto mais joinha vocês derem, quanto mais inscrições nós chegarmos, quanto mais crescermos, mais vamos ter conteúdo, tá bom? Um abraço, galera, tudo de bom, firme e forte na luta com o Conselho Marabá com vocês, rumo à aprovação também na Polícia Militar do Estado do Pará.